Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu procurei, ao longo desse tempo, trazer algumas questões acerca do arrebatamento. O começo dessa minha série fala muito sobre isso, porque eu sempre me preocupo com a questão de que há muitas pessoas presas em questões denominacionais e muitas vezes ignoram alguns textos que nos podem lançar luz ao tempo que estamos vivendo, para que a gente possa perceber que, eventualmente, nossos irmãos que estudaram essa matéria 100, 200, 300 anos atrás, possam ter tido muita graça, muito acerto da parte de Deus, mas algumas coisas que não estavam tão claras assim ainda para eles naquela época, e nada contra isso, né? Eles possam compreender, as pessoas que estudam possam compreender que nós temos aí o direito, a liberdade de, pelos textos da Bíblia, rever, revisar o que nós cremos e estar nos preparando para aquilo que está diante de nós, não ficar presos em interpretações que tem aí décadas atrás, né? E olhar o que está acontecendo hoje, olhando pela literalidade do texto bíblico. Assim que o meu objetivo hoje justamente é trazer para você uma reflexão acerca da literalidade do texto bíblico, para que você que estuda realmente com seriedade, com sinceridade, possa refletir um pouco diante desses textos que eu vou colocar para você aqui. Então, essa questão dos quatro ventos, eu associo a questão dos quatro ventos que aparecem em textos ligados à agenda dos últimos dias, em especial ao que nós encontramos em Apocalipse capítulo 6, no sexto selo, e comparar com os ensinos de Jesus para trazer para você alguns conteúdos importantes para a sua avaliação de que, na minha maneira de ver, exatamente neste momento, que aparentemente é perto do meio da tribulação, se não for exatamente no meio da grande tribulação, nós temos um arrebatamento claramente descrito, literalmente descrito, sem ter que interpretar o que está escrito, apenas lendo o que está escrito e harmonizando texto com texto, conteúdo com conteúdo, para a gente poder ter segurança no que estamos falando. Eu vou colocar todos os textos depois para você aqui na informação do vídeo, na descrição do vídeo. Mas por enquanto acompanhe comigo, porque o texto de Apocalipse capítulo 6, eu vou te aconselhar a ler capítulo 6 de 12 a 17, mas eu vou destacar aqui o 12 e o 13 para aproveitar bem o tempo. O 12 e o 13 diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho enquanto se enrola. E continuando o capítulo 7, versículo 1, logo depois disso, ou seja, os primeiros 5 selos, né, já foram abertos. Este evento, então, ele está em curso, está sendo encerrado. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então eu quero que você, por favor, acompanhe comigo esse conteúdo. Depois dos primeiros 5 selos, apareceu o anticristo, teve aí provavelmente a terceira guerra mundial, o segundo selo, grande fome, grande inflação mundial, o terceiro selo, grande mortandade, 20% dos moradores da terra morrem, quarto selo, quinto selo, os mártires. Chegamos no sexto selo. Então no sexto selo o sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas caem pela terra, o céu se recolhe como um pergaminho, o céu é abalado, perturbado, e aí nós vemos então 4 anjos segurando 4 ventos da terra, e aí nós então fechamos esse entendimento nesse texto para agora comparar com a fala de Jesus no texto de Mateus 24, 29 a 31, em que Jesus diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daquele dia, ou seja, já tivemos uma parte da tribulação. Eu creio que a primeira parte dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio são a grande tribulação ou a tribulação, e a segunda metade é a ira. Eu sei que há controvérsias quanto a isso, só para você entender onde que eu me encaixo escatologicamente, mas Jesus diz então que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, sua claridade, estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Exatamente os mesmos indicadores que nós encontramos no texto de Apocalipse 6. E aí nós vemos o que? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, anjos.
os anjos do Senhor enviados, clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, aleluia, no mesmo evento, aparentemente, que encontramos em Apocalipse capítulo 6. O Senhor Jesus aparece no céu, veja, são dois eventos, ao sinal do Filho do Homem no céu, e o Senhor, o Filho do Homem, será visto pelos povos da terra. E aí então ele manda os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que agora os quatro ventos, que nós sabemos que são os anjos que vêm das quatro extremidades, vêm para reunir os escolhidos. Quando há um clangor de trombetas, ele vai reunir os seus escolhidos nesse momento. Se você ler em Marcos, capítulo 13, 24 a 27, você vai ver novamente que naqueles dias, após referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas caem do firmamento e os poderes do céu são abalados. Os poderes do céu são abalados e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então veja que nesses três textos que eu te apresento, nós vemos o quê? Encontramos a figura de quatro ventos e vemos a figura de anjos agindo nos quatro ventos, segurando os quatro ventos. Isso acontece depois da tribulação. Então temos a tribulação, os 5 primeiros selos já aconteceram, as 7 trombetas não aconteceram, porque as trombetas, se você ler as primeiras, elas estão no 7º selo, né, de Apocalipse, logo no início do capítulo 8, o 7º selo é aberto e o 7º selo tem 7 trombetas, é depois do 6º selo, embora seja um evento único, porque veja que os quatro primeiras trombetas, já tem um vídeo meu aqui, mas eu vou tratar desse assunto novamente. As 4 primeiras trombetas tratam ainda da consequência deste evento, quando os poderes do céu são abalados. Então veja, 4 ventos, depois da tribulação encontramos trombeta, sol escurece, luz não dá a sua luz e estrelas caem. Jesus aparece no céu. Todos aqueles que estão nos montes escondidos, tentando se esconder daquele evento, verão o Senhor. E aí nós então sabemos pela fala de Jesus que os escolhidos agora são retirados. Os escolhidos são arrebatados, levados pelos anjos para o Senhor, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ainda os poderes do céu serão abalados, o céu se recolhe como um pergaminho. Algo afeta o céu de uma maneira dramática. Então, meu querido, veja, se você é pré ou mid, qualquer que seja a sua posição escatológica, eu entendo que você precisa parar e perceber que estes textos harmonizados, eles falam de um mesmo evento. Quando toda aquela multidão, então, está nos céus, no 6º selo, porque já sabem que alguma coisa vai acontecer. Se a gente compara com Lucas, nós sabemos que as pessoas estão apavoradas porque vem algo no céu, porque os tsunamis estão acontecendo, a terra está sendo... Há um grande terremoto, como a gente vê aqui no texto de Apocalipse 6. Eu recomendo que você leia o 6º selo. Há um terremoto global em que todas as ilhas e todos os montes da terra são afetados. Não é um terremoto local, é um terremoto planetário. Então veja, eu já falei para você aqui na série que isso vai acontecer no que eu estou discernindo, que é este momento em que há uma inversão dos polos magnéticos da Terra. Isso é o 6º selo. A gente percebe que tudo que vai acontecer no planeta acontece porque os poderes do céu serão abalados. Algo no céu está acontecendo, não no céu, mas o céu espacial, fora da Terra, uma questão planetária que afeta o Sol, a Lua, as estrelas e a própria Terra. Então veja, é importantíssimo você que estuda ler estes textos, harmonizar esses textos, para você discernir quando é que acontece este arrebatamento, porque é inegável que este é um arrebatamento que acontece no fim do 6º selo. Se você continuar no capítulo 7 de Apocalipse, verá que a grande multidão, depois desse evento que aparece no céu, João conversando com um dos anciãos, eles então tratam do fato de que esta multidão veio da grande tribulação. A minha pergunta para você é: quem são essas pessoas?
E aqui, de cara, eu deixo claro, há, obviamente, um arrebatamento que acontece, qualquer que seja a sua posição. Você precisa entender que aqui há um arrebatamento, há uma multidão no céu, os 4 anjos, eles seguram os ventos do céu para arrebatar estas pessoas, esta multidão, e também, claro, para selar os 144 mil judeus que vão pregar agora o evangelho do reino. Há uma troca de guarda definitiva dos remanescentes da igreja, e agora nós temos os judeus, 144 mil testemunhas, saindo para pregar o evangelho. Você precisa harmonizar isso com o que você crê. Esses textos não precisam de interpretação. Português, claro, não há como dizer que isso significa outra coisa que não seja o que encontramos aqui. Pelo menos eu penso assim, eu creio assim, eu tenho estudado assim e eu quero compartilhar com você para a sua reflexão, para que você esteja preparado para aquele dia ser achado digno de escapar de todas estas coisas que virão, ser arrebatado, se Deus quiser. Antes disso, em um outro evento que eu chamo de arrebatamento também, para seu discernimento, para suas reflexões e para a sua decisão de como você vai viver a sua vida cristã nesse tempo. Eu tenho mais vídeos sobre isso aqui no canal. Procure os vídeos sobre arrebatamento, procure os vídeos sobre os poderes do céu serão abalados, vídeos sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra, mas eu vou voltar um pouquinho mais sobre esse conteúdo tão importante para essa hora que vivemos. Que Deus nos abençoe com revelação, com respeito a todos aqueles que estudaram antes, sumidades, homens grandes, meu Deus, em termos de escatologia, de conhecimento profundo, mas eu aqui, modestamente, quero apresentar alguns textos bíblicos para ajudar a gente entender todo esse contexto. Eles não tinham como saber muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Nós temos. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo de Deus te revele e nos conduza a toda a verdade, em nome de Jesus.